E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas que tiram o sono, sabe? Uma questão filosófica e teológica das antigas. Como que a nossa liberdade de escolha pode, de alguma forma, coexistir com um Deus que sabe absolutamente tudo? Será que uma coisa anula a outra? É isso que a gente vai investigar. A questão central é essa aí, e ela é, uau, poderosa. E o centro de tudo é essa pergunta aqui. Pensa bem, se existe uma mente que sabe absolutamente tudo, que já conhece cada decisão que uma pessoa vai tomar, desde o que vai comer no café da manhã até a escolha que vai mudar uma vida, então onde é que entra a nossa liberdade de escolha? Será que é só uma ilusão ou é algo real? Vamos começar a desvendar esses argumentos. Bom, para a gente não se perder nesse labirinto de ideias, aqui está o nosso mapa. A gente vai começar com o paradoxo da presciência. Depois, dar uma olhada numa aliança bem incomum. Em seguida, vamos separar o que é presciência e o que é predestinação, que é super importante. E aí a gente vai ver como que saber não é o mesmo que causar, para no final tentar amarrar tudo numa possível resolução. Ok, vamos lá. Começando pelo coração do problema, o paradoxo da presciência. Existe um argumento lógico, bem direto ao ponto, que parece jogar a presciência de Deus e a nossa liberdade de escolha uma contra a outra, sabe? Uma verdadeira rota de colisão. E o argumento é basicamente esse. A lógica parece bem simples, né? Se o conhecimento de Deus sobre o futuro é perfeito, sem chance de erro, então o futuro já está, de certa forma, travado. Pensa assim, se Deus sabe que o evento X vai acontecer, a possibilidade do evento não X acontecer simplesmente não existe. E se essa outra possibilidade não existe, como é que a escolha pode ser livre de verdade? Esse é o ponto de partida de toda essa discussão. E o mais curioso disso tudo é que esse argumento acaba juntando dois lados que normalmente não se misturam. Dois campos teológicos que são praticamente opostos, criando o que a gente pode chamar de uma aliança bem incomum. Olha só que interessante. Tanto o calvinismo quanto o teísmo aberto, eles concordam com a ideia inicial. E qual é essa ideia? É a de que se Deus já sabe o que vai acontecer, então o que vai acontecer já está travado, já está determinado. Os dois lados concordam com isso. Saber o futuro é o mesmo que determinar o futuro. E saber o futuro significa que o futuro está determinado. Mas a partir daí, cada um vai para um lado. A briga feia entre eles começa na hora de decidir o que fazer com essa conclusão. De um lado, o calvinismo diz, exato, Deus sabe tudo, então o determinismo é real, e o livre-arbítrio, como a gente pensa, não existe. Do outro lado, o teísmo aberto rebate. Não. O livre-arbítrio é real. Portanto, o conhecimento de Deus sobre o futuro tem que ter um limite. O futuro está aberto, inclusive para Deus. São duas conclusões completamente radicais, mas que partem do mesmíssimo lugar. E é fascinante ver como essa única ideia cria dois caminhos completamente diferentes. De um lado, o calvinismo diz, bom, se saber é determinar e Deus sabe tudo, então o futuro é determinado. Ponto. Já o teísmo aberto vai para outra direção. Opa, peraí. Se saber é determinar, mas a gente sabe que tem livre-arbítrio, então a única resposta é que Deus não sabe tudo sobre o futuro. Percebe? Um abre mão da liberdade, o outro da onisciência total de Deus. Mas e se os dois lados estiverem partindo de uma premissa errada? A análise que a gente está vendo argumenta que sim. O erro seria justamente esse: confundir conhecimento com causa. Achar que saber de algo é o mesmo que fazer algo acontecer. É como se presciência, que é saber, e preordenação, que é causar, fossem a mesma coisa. E é para desfazer essa confusão que existe uma terceira possibilidade. Mas, e se o ponto de partida estiver todo errado? A corrente teológica mais tradicional, digamos assim, argumenta que essa tal aliança incomum comete um erro bem básico. Um erro de confundir dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas não são. O primeiro conceito é a presciência. A gente pode pensar nela como um ato de percepção. É bem simples, na verdade. É a capacidade de saber o que vai acontecer. Pensa nisso como se fosse uma observação perfeita do futuro. Não é uma ação. É simplesmente saber o que vai acontecer. A palavra-chave aqui é conhecimento. Já o segundo conceito é preordenação. E aqui, sim, a coisa muda de figura. Agora a gente está falando de causa. É o ato de decretar, de ativamente fazer com que algo aconteça. É uma ação de poder, de vontade e não só de conhecimento. Isso é um ato ativo. É decretar, determinar, fazer acontecer. A palavra-chave aqui é vontade, é causa. E aqui está o pulo do gato do argumento ortodoxo.
O conhecimento que Deus tem do futuro não é a causa do futuro. Pelo contrário, a ideia é que Deus sabe que algo vai acontecer justamente porque vai acontecer, seja por uma escolha livre ou por qualquer outro motivo. A lógica se inverte. Não é que Deus sabe e por isso acontece. É o contrário. Porque vai acontecer, Deus sabe. É sutil, mas muda tudo. E o ponto central da visão que estamos explorando é justamente este. Uma coisa é saber que algo vai acontecer, outra completamente diferente é fazer com que aquilo aconteça. Pensa assim, se é verdade que amanhã uma pessoa vai escolher X, então é meio óbvio que ela não vai escolher não X. É uma tautologia, uma verdade que se explica por si mesma. O conhecimento de Deus só reflete essa verdade que já existe no futuro. Para essa diferença ficar bem clara na nossa cabeça, vamos ver alguns exemplos e analogias que ajudam bastante. Pensa nisso aqui, ó. Todo mundo tem um conhecimento perfeito do que aconteceu ontem, certo? A gente sabe com 100% de certeza. Mas o fato da gente saber hoje o que aconteceu ontem não causou nada do que aconteceu, de jeito nenhum. O nosso conhecimento só reflete uma realidade que já aconteceu. Ele não cria essa realidade. Tá bom, na teoria, essa diferença entre saber e causar até faz sentido. Mas, e na prática? Como é que é possível conhecer o futuro sem obrigar que ele aconteça? A resposta está em outra distinção super importante: a diferença entre o que é certo e o que é necessário. Vamos usar uma analogia bem simples. Todo mundo aqui sabe de coisas que aconteceram no passado, certo? A gente sabe o que aconteceu ontem. Mas o fato de a gente saber disso hoje não causou o que aconteceu ontem, né? Da mesma forma, o conhecimento que Deus tem sobre o amanhã não precisa ser a causa do amanhã. O conhecimento vem depois do fato, digamos assim, mesmo que esse fato esteja no futuro. E olha, isso não é só uma viagem filosófica. A própria Bíblia dá exemplos que mostram Deus conhecendo não só um futuro fixo, mas vários futuros possíveis que dependem de uma escolha que ainda não foi feita. Agora, olha que exemplo fascinante que vem lá de 1 Samuel. Nesse trecho, Deus avisa a Davi que se ele continuar na cidade de Keila, o povo de lá vai entregá-lo para Saul. Sabendo disso, o que Davi faz? Foge. O ponto incrível aqui é que Deus conhecia um futuro que nunca chegou a acontecer. Ele não conhecia só um caminho único já traçado, ele conhecia um futuro condicional. Ele sabia o que os homens de Keila iriam fazer por livre e espontânea vontade caso Davi ficasse. Ou seja, o conhecimento de Deus incluía as possibilidades, as consequências das escolhas livres e não só um roteiro fechado. Com essa informação na mão, o que Davi faz? Ele usa a liberdade dele e foge. Resultado, aquele futuro que Deus previu não aconteceu. Isso mostra que Deus conhecia uma possibilidade, um futuro condicional, e não um destino inevitável. Então, o ponto crucial é esse. É uma virada de chave no raciocínio. A perspectiva que a gente está vendo aqui inverte a lógica do paradoxo lá do começo. A ideia não é que o conhecimento de Deus determina o que vai acontecer. A informação flui da realidade para o conhecimento, e não o contrário. Para a gente conseguir entender isso, é preciso lembrar que o conhecimento de Deus não é como o nosso. Não é um processo, sabe? Ele não vai aprendendo as coisas. É um conhecimento que é descrito como eternamente atual, perfeito, completo e imediato. Deus não precisa calcular o que vai acontecer. Ele simplesmente conhece tudo de uma vez só, como se estivesse tudo acontecendo num grande presente eterno. E isso tudo nos traz, finalmente, a resolução do paradoxo. E ela depende de uma última distinção, que é a cereja do bolo. A chave está toda aqui, na diferença entre certo e necessário. Olha só, dizer que um evento futuro é certo significa apenas que se sabe que ele vai acontecer. É uma questão de conhecimento. Agora, dizer que ele é necessário significa que ele foi causado de um jeito que não poderia ter sido diferente. É uma questão de causa e efeito. O argumento, então, é que o conhecimento de Deus torna os nossos atos futuros certos para Ele, mas não necessários para nós. Entende a diferença? Uma coisa é dizer vai ser, outra dizer tem que ser. Isso nos leva de volta para aquela distinção. O conhecimento de Deus faz com que os eventos futuros sejam certos para Ele. Ou seja, Ele sabe que será daquele jeito. Mas isso não faz com que os eventos sejam necessários, ou seja, que deva ser daquele jeito. A força. Uma escolha pode ser certa no sentido de que vai acontecer, sem ser forçada. Para ajudar a gente a visualizar uma ideia tão abstrata, vamos fazer um pequeno experimento mental. Imagina que existe uma câmera muito especial.
Essa câmera não está presa na nossa linha do tempo, ela está fora. Para ela, o tempo não passa um segundo de cada vez. É como se ela visse um filme inteiro, do começo ao fim, tudo de uma vez. Ela pode ver a escolha de amanhã do mesmo jeito que vê a de ontem. E aqui a gente amarra tudo. Essa é a grande conclusão. Do ponto de vista de Deus, que está fora do tempo, é como se o filme da nossa vida já estivesse completo. Cada cena é conhecida, é certa. Mas do nosso ponto de vista, que estamos vivendo dentro do tempo, a gente está fazendo o filme, cena por cena. E as nossas escolhas são contingentes, ou seja, elas poderiam ser diferentes. Então, a certeza de Deus e a nossa liberdade, a nossa contingência, podem sim coexistir. O que os argumentos mostram é que a presciência de Deus e o livre-arbítrio não são logicamente contraditórios. Então a grande questão talvez não seja se eles coexistem, mas como. Como a soberania absoluta de um Criador e a liberdade genuína de uma criatura podem existir em perfeita harmonia. E com isso a gente chega ao ponto alto desse argumento. Nessa visão, a soberania de Deus não é diminuída pela liberdade humana. Então, o que fica para a gente pensar é: e se a maior prova da soberania de Deus não for um controle que anula a liberdade? E se for uma soberania tão, mas tão grande, que consegue criar um universo onde a liberdade de verdade existe e ainda por cima é completamente conhecida por ele? É uma ideia, no mínimo, poderosa.